cestinha ou no carrinho os melhores produtos. Talvez uma substituição. E aqui está a Kathleen Dallagnol. Tudo bem, Kathleen? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que bom que você aceitou o convite aqui para bater um papo com a gente, falar sobre saúde através de uma boa alimentação. A gente viu aí os preços e o que o consumidor mais busca, é claro que ele não vai ficar sem um produto, mas ele pode encontrar também alternativas. Nesse caso, a gente tem a cenoura, que está com um preço mais elevado, a gente tem a batata, que são produtos que toda a cozinha tem, né, Márcia? Lá em casa são produtos básicos. Exato. Mas e aí, como substituir para não pagar tão caro? A gente sempre tem que dar uma olhada no todo, às vezes sair um pouquinho da nossa zona de conforto, que é justamente esses alimentos que a gente tem todos os dias. E dar uma olhada nos preços daqueles produtos que são da época, que normalmente vão ter um custo melhor. Então, por exemplo, a batata é um tubérculo, então a gente pode substituir por outro, uma batata doce, a gente pode pegar talvez uma beterraba, não vai ser o mesmo, mas ainda assim vai ter um valor nutricional agregado ali também. Então a gente pode tentar outros tipos de batata. Alguns mercados a gente encontra inhame, cará, que são outros tipos de tubérculos também. Então talvez experimentar o paladar um pouquinho diferente, com produtos que talvez estejam mais em conta, é uma opção também. Vale arriscar e experimentar, ter Exato. o contato com esse produto e talvez você traga para o seu cotidiano, para a sua rotina, né? Sem contar que a gente pode levantar um outro ponto. Quando a gente tem uma variação na alimentação, a gente varia os alimentos e os nutrientes que estão ali também. E isso faz bem para a nossa saúde. Ter uma variação vai trazer uma melhor carga nutricional para aquilo que a gente está consumindo. É isso que eu ia te perguntar agora, aproveitar o gancho aí, porque o valor nutricional de cada produto, nesses que você acabou de citar, inclusive, ele tem uma diferença do trivial, a cenoura e batata, por exemplo? Sim, normalmente a gente diferencia as vitaminas e os minerais, digamos, pela coloração. Então, quanto mais colorida for a nossa alimentação, mais diversidade a gente vai ter de vitaminas. Então, se todo dia eu como batata branca, batata inglesa, todo dia eu vou comer um tipo de nutriente. Então, se eu coloco uma batata roxa, por exemplo, eu já vou ter uma outra carga nutricional, um outro valor nutricional que ali, às vezes, vai fazer um benefício melhor. Então, é importante a gente variar a alimentação, mesmo quando não está só os preços altos, mas ter uma variação na alimentação no dia a dia. Ótimo. A gente está falando sempre sobre alimentação saudável, né, Márcia? As pessoas visando um melhor corpo, saúde, mas tudo parte dessa mudança, às vezes, de hábito e dessa adaptação. É uma mudança que não é fácil. Tem algumas coisas que eu acho muito difícil substituir, mas que a gente sabe que tem que mudar. É aquele pãozinho gostosinho de manhã, né? Aquele faz croque-croque, né? Aí a gente já coloca umas coisinhas, né? Umas coisinhas dentro, com queijinho, né? Aquele cafezinho. A gente tem como substituir e ainda ficar gostoso o café da manhã? Exato. A gente pode fazer isso por steps, né? Não precisa ser tudo da noite para o dia, como a gente faz essas resoluções de final de ano. Então, por exemplo, em vez de comer um pãozinho branquinho, a gente pode substituir por um pão integral com sementes. O valor nutricional é completamente diferente. A gente não precisa fazer o pão como um vilão. É saber ponderar como colocar ele na rotina, como combinar os alimentos, e isso pode entrar na rotina de quase todo mundo. E o preparo também, que tem uma diferença. Eu vou dar um exemplo. Ontem no restaurante da firma aqui nós tivemos batata assada. Batata cortada como se fosse fazer frita, mas assada no forno, sem gordura, sem nada. E é muito bom. Exato. A gente pode variar não somente a forma de preparo, mas também a forma de preparo. Então, purê, assada, cozida. Então, existem várias formas de fazer. E os temperos. Aí entra outro segredo da nutrição. Porque aí, Márcia, pode ficar gostoso sempre. Depende do temperinho que você vai usar. E às vezes, mesmo sendo o mesmo alimento, você falou da batata, tem várias... Você também pode fazer temperos diferentes que não sejam calóricos também, né? Tempero não tem calorias, né? Então, a gente está falando de um tipo de alimento que só traz uma carga nutricional, que é o que é? São antioxidantes, anti-inflamatórios, aquelas coisas que vão fazer bem para o nosso corpo, mas não estão agregando valor calórico. A não ser aqueles temperos prontos, aqueles molhos, né? Não é essa categoria. Estou falando daquela da ervinha, do hortelã, do manjericão. É aquela ideia do descascar e não desembalar, né? Exato, é isso mesmo. Aliás, gosta de coentro? Não, vocês gostam? Eu gosto. Da medida. Torceu o nariz aqui. Mas assim, coentro eu acho um pouquinho perigoso, porque você tá sob o ponto dele fica só coentro. Aí ele dominar. Conta. Mas quando bem utilizado é bom. Ó, já tem mensagem aqui, vamos ver a participação dos nossos telespectadores. O pessoal está com dúvida, nós abrimos aí para o povo participar. Silmara mandou recado. Eu gostaria de saber sobre alimentação para pessoas com problemas de hipertireoidismo. Não, hipotireoidismo.
Hipotireoidismo, por isso que eu isso? É o hormônio. Tem uma alimentação específica, doutora? De forma geral, quando a gente fala dessa parte hormonal, a gente tem que ter uma alimentação uma base muito saudável. Então, isso que a doutora estava falando em relação de descascar mais, desembalar menos, faz muito sentido. Então, existem algumas coisinhas que a gente fala do hipotireoidismo, que às vezes é evitar uma família de vegetais, que são as brássicas, que são couve crua, brócolis cru, couve-flor crua, que a gente tem uma correlação nos estudos que podem prejudicar. Mas aí eu também já estou falando em uma grande quantidade e ninguém vai comer uma cabeça de couve-flor numa sentada e crua ainda, né? Então, às vezes, tem essas correlações que podem ajudar um pouquinho mais o hipotireoidismo, mas na prática clínica mesmo, o que vai ajudar mais é ter uma boa base alimentar e atividade física. Abrir menos, descascar mais. Exatamente. Isso aí. Doutora, consegue ficar mais tempo com a gente aqui, né? Claro. Vai atrasar um pouquinho o almoço? Já almoçou ou não? Ainda não. Então vai Mas atrasar um não se pouquinho. preocupe, estamos iguais. Mas é para benefício de todos. Então você pode continuar mandando a sua mensagem, a sua participação aí pelo nosso WhatsApp. Pergunta para a doutora que ela volta respondendo mais os nossos telespectadores daqui a pouquinho. Porque agora, deixa eu aproveitar aqui e trazer já um recado da Vale Sul.